Pessoal, boa noite a todos. Né? Acho que a maioria recebeu já o BrainTap e acho que a maioria já testou, já praticou alguma coisa, né? Todos conseguiram ligar, pelo menos. Eu conversei com o Dr. Afonso também, conversei com o Dr. Eber. O Afonso falou que o Eber tem um contato ali maior, né? E ele pode falar com mais propriedade para nós. O Eber também está lá nos Estados Unidos, trabalha com o Afonso lá também, né, Eber? Isso aí. Acho que a maioria te conhece também, porque a maioria fez a integrativa. Empresta teus fonezinhos. Mas aí eu vou pedir para vocês, que, como eu falei aqui, eu não sei como é que eu silencio o microfone de vocês. Então eu peço que deixem eles desligados, caso alguém tenha alguma dúvida, ou escreva, ou acho que se o Weber permitir, abra o microfone aí que a gente tire as dúvidas. Pode ser? Então é todo seu aí, Weber. Você tem que começar a gravar, viu? Tá, já comecei. Já começou? É. Pronto. Então Obrigado. tá. Eu preciso que você me dê para eu habilitar a minha tela. Você está no mute. Eu não consigo te ouvir. Como é que eu faço isso agora? Peraí, deixa eu ver aqui. Clica no meu nome para ver se você não tem esses 3 pontinhos que tem No seu nome? Eu tô aqui. Do lado do nome, né? Fica em cima. Você, quando coloca o mouse, vai aparecer 3 pontinhos. Eu acho que ali deve ter alguma possibilidade de você compartilhar. Então, só se eu colocar você como host, mas aí será que para a minha gravação? Pode colocar, e depois eu coloco você de volta. Tá, não é. A gravação continuou aqui para mim. Continuou, né? Isso, então vai. Então pronto. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, primeiramente. Antes de eu compartilhar, eu vou fazer uma explanação do BrainTap. E se vocês tiverem dúvidas, podem fazer no final, tirar as dúvidas. Eu vou estar aqui com o Carlos. Mas a gente vai falar um pouquinho de ondas cerebrais. Então, é um assunto muito profundo, que eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que todo mundo entenda de uma forma mais simples. Porque se formos estudar realmente, eu creio que passaríamos boa parte do tempo aqui juntos. Deixa eu compartilhar a tela. Eu não tô me vendo e nem vendo a tela. Todo mundo está vendo a tela? Alguém pode me falar? Tirar do mudo e me dizer. Sim. Tá dando pra ver. Sim. Pronto. Então, nós vamos falar sobre o BrainTap. Antes de começar a falar com o BrainTap, meu nome é Eber Fontes. Sou fisioterapeuta, me formei aí no Brasil. Fiz especialização em musculoesquelética, fiz microfisioterapia, equilíbrio neuromuscular, a fisioterapia integrativa. Eu acho que a maioria de vocês também já fizeram pelo menos algum desses cursos, ou outros mais, como as aulas que Carlos também ministra para nós. E eu estou aqui nos Estados Unidos, já tem aproximadamente 4 anos. Eu estou trabalhando no Wellness Center, com Afonso, na nossa Natural Quanta. E até antes de começar, eu queria já convidar todos que puderem, quando, claro, que o presidente daqui permitir que todos nos visitem. Então, o BrainTap, o criador do BrainTap, ele se chama Patrick Porter. Eu tive a oportunidade de conhecer ele 1 ano atrás, quando Afonso fez um evento aqui, um congresso, e ele esteve aqui em Orlando, que nós moramos aqui em Orlando, e eu tive essa oportunidade. E a história de Patrick Porter é bastante interessante, porque ele teve um pai que era alcoólatra, e quando ele começa as apresentações dele, ele fala: eu sou muito grato por meu pai ter sido alcoólatra. É até meio estranho nós ouvimos isso, mas porque o pai dele
era alcoólatra e a partir das ondas cerebrais, a partir de ondas, ele lutou contra o alcoolismo e venceu. E Patrick Porter, ele era, aos 12 anos de idade, como aquele garoto problema, aquele filho que dava muito problema para os pais, tinha dificuldade de aprendizado, era bem difícil para ele. E quando ele tinha 12 anos, ele gravou um cassete. Não sei se todos sabem o que é isso, uma fita. Provavelmente, eu acredito que todos saibam o que é isso. E ele fez aquela gravação para que pudesse ajudar ele diariamente. Ele fez uma gravação e colocou alguns tipos de onda para que ele pudesse lidar melhor com essa situação. Ele não queria ser esse garoto problema. E ele sempre foi muito influenciado pelo pai para que ele se envolvesse com esportes. E no final, que ele terminou a escola, ele recebeu as honras como melhor aluno, ele foi capitão do time de futebol, ele virou um grande líder. E mesmo sendo aquela pessoa que tinha dificuldade inicialmente de estar lidando com muitas situações, ele fez psicologia, se tornou um PhD, um grande estudioso. E tudo isso a partir de uma simples gravação de uma fita. Mas ele foi muito além, ele queria mais. E essa frase que ele coloca em uma das apresentações dele é bastante interessante, que eu tentei traduzir ao pé da letra, às vezes a tradução não fica muito interessante, mas essa frase ela quer dizer: você é maior do que foi levado a acreditar, muito mais capaz do que ainda se permitiu ou vai se tornar. Então, é algo que nós devemos sempre colocar para nós, que por mais que nós estejamos bem, nós acreditemos até que cheguemos num patamar muito bom, nós podemos, sem dúvida, nos tornar, somos capazes de ir além. Então, o Brain Tap, vamos falar do Brain Tap. O Brain Tap, deixa eu admitir uma pessoa aqui um momentinho. O Brain Tap, ele trabalha com Brain Waves. Provavelmente todo mundo já ouviu falar isso. E o que entra além disso? Brain Waves. Primeiramente, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade, sempre tem uma voz, não sempre, mas muitas vezes tem uma voz que seria uma visualização, seria uma parte visual, uma voz que vai estar estimulando ou direcionando o tipo de tratamento. E já tem décadas que essa parte de estudos sobre a capacidade de aumentar o estado mental, a performance, apenas com uma voz nos direcionando. Mas tem mais algumas coisas interessantes no Brain Tap, que vocês já devem ter ouvido falar, chama Binaural Beats. Não é bineural, é binaural. Quando vocês escreverem, procurarem. E que significa que são umas batidas, uns sons que ele vai atingir uma onda determinada. Como aqui do lado esquerdo, essa primeira figura, tem uma pessoa no fone de ouvido e tem dois sons. E um círculo no meio. Porque esse tipo de binaural beats, eles são dois tipos de sons diferentes em cada ouvido. Por exemplo, 200 Hz no seu ouvido esquerdo e 200.6 no ouvido direito. Essa combinação, essa diferença entre hertz ou batidas, beats, ela vai transformar em uma outra, o seu cérebro vai conseguir analisar cada uma e transformar em um outro tipo de hertz. Ele vai analisar e vai transformar em algum tipo de onda. Então, eles estudaram isso. Eu estou tentando simplificar, porque às vezes é um pouquinho até complexo de explicar isso. E eles colocaram para atingir os tipos de ondas, que eu vou falar mais para frente. Um outro tipo o que está incluído também no Brain Tap, chama
tons isocrônicos, que estimula também o cérebro. Já é um tom somente. Então, ele entra, é um tom mais rápido. E não necessariamente você precisa estar no fone de ouvido. Mas eu posso colocar um determinado tipo também de hertz nesse tom, que eu posso querer, por exemplo, estimular o cérebro, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito. É possível e é feito isso. Muitas pessoas hoje falam, não, binaural beats é melhor do que isocrônico. As pessoas tentam falar que um é melhor que o outro, porque o isocrônico, por exemplo, é mais rápido. Mas isso depende do tipo de onda que nós vamos usar. Então, o BrainTap, ele tentou englobar tudo, tentou colocar tudo. E também tem uma coisa interessante, que provavelmente vocês já perceberam, o BrainTap, ele trabalha com luz. Trabalha com luz na orelha, é uma luz que ela fica, não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou só ligar rapidamente. Uma luz que ela fica parada, que é como se fosse os pontos da auriculoterapia. Então, eles analisaram para cada tipo de programa. Então, por exemplo, eu sei que existe no BrainTap um tipo de programa para emagrecer. Então, ele vai estar selecionado na orelha alguns pontos de acupuntura que tem a sincronia do som e da luz. Então, ele consegue fazer esses dois. E tem também uma luz que fica na parte da frente do óculos. É para essa luz funcionar. Sempre. Inclusive, vou tirar até uma dúvida no final sobre essa luz, uma forma de utilizar. E eles conseguiram sincronizar a luz e os sons. Mas esses são alguns tipos de onda que eu não sei se todo mundo já ouviu falar. Nós falamos de ondas cerebrais. Por que tanta onda cerebral? Tem alfa, beta, delta, teta, gama. É um monte de tipo de onda. E além desses tipos que eu coloquei apenas a título de dúvidas mais simples, por exemplo, a onda gama, ela tem a low gama, que seria uma onda mais baixa gama, e a mais alta gama. A delta também tem uma onda delta mais baixa e uma delta mais alta. Então, é uma variação absurda que se pode fazer com ondas cerebrais. Então, nesse trabalho isocrônico, do trabalho de neurobeats, eles colocaram esse tipo de onda. E é muito interessante falar também que muitas vezes podemos pensar, eu vou fazer vou fazer o delta, que as pessoas se olharem aí, o delta é associado a sono profundo e relaxamento. Só que para você chegar a um sono profundo e relaxamento, a onda alfa, ela precisaria ser introduzida anteriormente. No BrainTap, eles colocam... Existem programas que apenas é ele, por exemplo, só delta. Existe, eu sei que existe. Mas, normalmente, são vários tipos de onda. Então, tem alfa, teta. Você não vai enxergar, provavelmente, quando estiver usando os aplicativos. Mas, em muitos dos programas, existem mais de uma onda relacionada. Então, tem alfa, teta, que dá um relaxamento e reduz a ansiedade. E tudo isso, depois, se alguém quiser saber mais esclarecidamente, quiser conversar sobre ondas, a gente conversa. E essas ondas, por exemplo, gama, é a onda que hoje eu vou falar que todo mundo está querendo saber mais dessa onda gama. É como se fosse, você coloca o som e você vai ter uma capacidade de relaxamento e, ao mesmo tempo, de uma aprendizado absurda. Você consegue assimilar e aprender as coisas muito mais rápido. É como se fosse a onda da inteligência. Eu vou falar isso. Não sei se alguém já falou isso. Mas, enfim. A onda beta também ela é boa para concentração, para alerta. Mas se acontece, por exemplo, a pessoa está naquele momento ideal para estudar, vou dizer, numa sala de aula. Todo mundo vai estudar agora e vai
vai estar aprendendo ali, todo mundo está em alerta, mas chega o professor e fala, agora vai ter um quiz. E a pessoa que até estava indo bem com as suas ondas cerebrais, estava tudo ok, ela dá aquela parada, o freeze. Então, a coerência não está existindo. A coerência das ondas cerebrais não está existindo. E nós temos falado muito em coerência cardíaca. E como é que nós vamos medir, por exemplo, as ondas cerebrais? Existe um aparelho que aqui nós usamos, inclusive no Wellness Center. Ele mede, ele chama EEG, eletroencefalograma. E ele consegue medir exatamente em qual onda cerebral nós estamos. Coloca tipo de, não é um capacete, mas coloca com um gelzinho, vai colocando água. Alguns são bem difíceis de ter uma boa conexão, nós fazemos isso. Muitas vezes é difícil, mas nós temos um atualmente que é melhor, que nós conseguimos fazer isso. Mas no nosso dia a dia nós não vamos usar, nós não precisamos necessariamente dele. Mas podemos. É importante falar isso. E por quê? Para quê? Para que serve o BrainTap? Não sei se muitas pessoas já devem ter falado, é para relaxar. Sim, para relaxar também. Aqui nos Estados Unidos, eles têm falado muito numa síndrome. Em inglês é Sympathetic Survival Syndrome. Seria, em português, Síndrome da Sobrevivência Simpático-Tônica. Por que isso? O estilo de vida hoje é muito rápido. Então, as pessoas têm uma tendência a viver em simpático-atonia. Então, nós falamos de sistema nervoso autônomo, que nós temos aprendido bastante, o simpático, o parasimpático. O simpático não quer dizer que o simpático é ruim. Nós já sabemos isso. Nós precisamos do simpático, que é lutar ou fugir. Nós precisamos. Mas você permanecer em simpático-atonia é muito ruim. Só que hoje, por exemplo, nas coisas que estão acontecendo, ninguém consegue deixar o telefone, 24 horas mandando mensagem, o WhatsApp não para. E é até difícil nós pararmos para pensar numa situação que vivemos agora, por exemplo, do Covid. Não, eu estou bem com o Covid. Eu acho que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde nós vivemos, Orlando, está muito próximo do normal. Nós usamos máscara, tudo, mas dizer que ninguém tem ansiedade, ninguém ficou preocupado, tudo isso vai atrapalhar a coerência das ondas cerebrais. Se vai atrapalhar a coerência cerebral, a coerência cardíaca, eles são interligados. É corpo e mente. Então, eu coloquei para que serviria, né? Para que serve? Para ansiedade? Serve. Para memória? Serve. Sono? Serve. Mas é muito mais que isso. Então, nós hoje fazemos a variabilidade de frequência cardíaca, fazemos com alguns aparelhos que nós já temos no Brasil. Aqui nós já usamos diariamente no Wellness Center. É importantíssimo. Inclusive, nós já fizemos até alguns testes aqui. Eu já fiz teste comigo mesmo. Você chegar e fazer o teste da variabilidade da frequência cardíaca e depois de usar o BrainTap das ondas cerebrais, você refazer. Dá diferença. Como eu atendi também um adolescente de 12 anos, eu não sei se algum de vocês, provavelmente, são pais, mas sabe como é que mudar aquilo que um adolescente está pensando. Esse adolescente chegou lá, Afonso atendeu ele, e ele jogava coisa de 12 horas por dia. Brincava no jogo dele lá. 12 horas por dia. Afonso atendeu, e aí eu fui trazer ele para o BrainTap. E ele, antes de começar, perguntou para mim, você acha que é muitas horas, 12 horas? Eu dei risada, né? Eu falei assim, depende. Ele, mas eu estou de férias, 12 horas. Mas tudo é equilíbrio, é coerência. Será que você está sendo coerente? Então, assim, eu não posso falar.
eu vou te dar o meu conselho, eu não sou pai para te dar conselho. Não, mas fala, mas eu quero que você fale. Falei, assim, eu acho que tudo precisa de uma coerência. E coloquei ele para fazer Brain Tap, um dos programas que nós temos. E a maioria dos programas, ele gira em torno de 15 a 20 minutos. Quando deu em torno de 10 minutos, ele estava dormindo profundamente. Ele estava precisando, ele não dormia quase nada. Já pensando no jogo. Não queria almoçar, não queria tomar café da manhã, não queria jantar. E era a briga dentro de casa. E com 10 minutos de Brain Tap, ele acordou assustado e deu um grito. Ei, cadê você? Cadê você? Eu dormi. Aí eu, você dormiu? Que bom que você dormiu. E aí eu faço o quê? Pode continuar descansando, pode dormir, não tem problema. Vai acontecer de algumas pessoas dormirem, não tem problema. E isso tudo que eu estou falando é porque hoje em dia as pessoas não estão tendo tanta coerência. Então vivem nessa desarmonia cerebral e vai afetar muitas coisas, vai afetar os órgãos, vai afetar o funcionamento do coração, tudo. Então é preciso ter uma coerência. Ah, você está querendo dizer que o Brain Tap é o salvador da vida? Não, o Brain Tap é mais um grande instrumento que eu uso em quase todos os pacientes. É fundamental. Inclusive, o Brain Tap, eu tenho um Brain Tap também, comprei como vocês. Eu não sei se vocês experimentaram antes, eu comprei porque realmente me apaixonei. Para mim, eu uso todo dia. Não vou falar todos os dias, mas 4 vezes na semana eu uso. É importante, porque, inclusive, para nós falarmos de alguma coisa, nós temos que provar disso. Como é que eu vou falar para um cliente, para um paciente, que, não, o Brain Tap é bom? Por que é bom? O que é que ele faz? Podemos falar superficialmente das ondas cerebrais, muito paciente gosta. Nós poderemos também falar e passar para eles algum tipo de aprendizado. Que agora travou aqui meu... Certo. E onde utilizar? Eu coloquei 2 figuras aí, onde utilizar. É uma coisa que acontece, um probleminha que pode acontecer com vocês. Essa primeira foto é uma foto de um dos eventos que Patrick faz. Ele sempre participa de grandes eventos, ele demonstra. E nesses grandes eventos, normalmente há muito barulho. Então, ao meu modo de ver, a parte de luz não seria ideal. O som é ensurdecedor. É até difícil funcionar. Seria até difícil, mas funciona. Mas seria o ideal? Eu acho que não. Acredito que vocês também. A segunda foto é aqui no Wellness Center. Ele está um pouco diferente já, mudamos algumas coisas. Foi logo quando nós estávamos abrindo. E nós preferimos esse tipo de cadeira, zero gravidade, colocamos o paciente ali para deitar. E, por exemplo, tiramos todo tipo de barulho, muita iluminação, porque o Brain Tap ele vai ter uma própria iluminação nos olhos ali da pessoa. Então, vamos deixar ali tranquilo, mais tranquilo, sempre lembrar de higienizar a parte de som, a parte de luz, sempre se tocar nisso, né? Não devemos nos esquecer disso. E como utilizar? É importante até falar que eu esqueci de citar isso. Eu creio que vocês vão receber, pelo que eu conversei com o Carlos, irão ter alguns programas, eu não lembro quantos programas, acho que são em torno de 5 ou 6 programas em português. E muitas vezes nós perguntamos, foi até um questionamento que eu fiz para a Patrick. Eu falei, certo, em português. Mas, e aí? Eu peguei o aplicativo do Brain Tap, que é de graça. Ele já vem com alguns programas também. Tem programas em inglês e alguns sem ser guiados. Eu falei, e aí, funciona? Funciona. Então, muitas vezes nós podemos criar um tipo de barreira. Não criem barreira. Ou falar para o cliente, a luz está te incomodando? Não, deixa o paciente se experimentar.
coloca a luminosidade mais baixa, vai aumentando. Você prefere mais baixa ou mais alta? Não pergunte se está incomodando. Prefere mais alto ou mais baixo? São informações importantes. A gente não vai dar uma informação para o cliente, para o paciente, para ele já se bloquear ali. Não, de forma alguma. Já aconteceu de alguém falar para mim que se incomodou um pouco com a luz? Já. Uma pessoa. Então, eu diminuí. Eu diminuí esse tipo de luz. Dá para a gente diminuir. Você consegue com o botão que tem ali. E essa parte, esse aplicativo, é bom que todos baixem também, esse aplicativo de cima, que cada um de vocês baixem, porque, principalmente nessa época agora do Covid, ele estava colocando até alguns programas a mais de graça. Tem programa, por exemplo, que são só sons. Você vai ouvir uma chuva. Como assim só a chuva? A chuva é aquilo que você está ouvindo. Por trás tem toda a parte estudada que ele colocou junto, que é o neurobeat, a parte da sincronização. Então, devemos sempre não nos bloquearmos também. Não deixar de usar. Ah, não, é inglês. Coloca. Mas tem em português, já vai ter aí acho que 6 programas e já estão fazendo mais gravações. Eu acho que inclusive Afonso falou isso conosco, porque nós precisamos ter esse equilíbrio. Não esqueçam e não deixem de usar. Eu ia até mostrar no meu celular, mas eu já vi uma mensagenzinha que está acabando o tempo. E o que é que eu ia falar mais aqui? Esse aplicativo ele fica assim, que é de graça, podem baixar. Vai aparecer, quando tiver um carrinho, não sei se vocês estão vendo minha setinha, quando não tiver essa setinha, vai ter um carrinho que é para você comprar. É bom que compre? É bom, mas vai comprar tudo? É um subscription. Ele vai ficar caro. Se é um investimento bom, maravilhoso. Eu tenho, quase todos tenho. Para mim, eu sou apaixonado. E ainda falo mais para vocês. Nós temos pacientes hispanos, temos americanos, brasileiros, vários. A maioria que eu uso é em inglês para eles. Tem em português também? Uso também em português. Tem paciente que vai chegar, eu gostei tanto do som. Você vai colocar, vai, mas sempre falando para a pessoa. Vamos mudar? Nós precisamos sempre mudar. Aquele paciente não se sentiu muito bem naquele determinado tipo de programa. Tenta mais uma vez. Não funcionou? Muda. Muda. E outra coisa, existe adaptação. Imagine que a pessoa está em total incoerência. Quando nós colocamos para entrar em coerência, vai haver um determinado conflito. Nós precisamos trabalhar nisso, porque pode acontecer alguma surpresa. E você vai estar sempre mostrando para o paciente, não, faz assim, experimenta, tenta. E o que eu ia falar do aparelho, inclusive, eu não sei se eu até perguntar para vocês, eu vou até tirar daqui, eu vou colocar rapidamente agora, vou compartilhar minha tela, vou compartilhar meu telefone, só para mostrar uma pequena dúvida que pode acontecer com vocês. Então, foi a primeira dúvida que eu tive em relação ao funcionamento do BrainTap. Eu vou mostrar o funcionamento no meu celular. Até uma aluna perguntou, Ever, sobre que ela não conseguiu abrir o aplicativo, tá? Na conversa passada. Certo. A gente vai olhar isso. O aplicativo que a gente vai usar é esse aqui. Não sei se vocês já usaram. Tem que fazer o cadastro. Eu sei que é em inglês, mas se for chatinho, assim, eu posso ajudar qualquer um de vocês que precisar. É esse branquinho. É esse aqui. Ele vai funcionar. Eu já tenho o login. Porque normalmente, quando fazemos o login, eu acho que ele manda para um e-mail para confirmar. Se eu não me engano. Como eu tinha falado anteriormente, não sei se vocês estão vendo o carrinho, isso daqui é tudo pago. Esses outros aqui são gratuitos. Então, mas são em inglês, mas tem. Vocês têm.
3 aqui. Aqui tem mais 15. Por exemplo, tem esse número 13 aí. Deixa eu colocar no número 13. Esse é apenas música. Ah, mas ele é para dormir? A pessoa vai dormir. Mas a gente tem que entender também que as nossas ondas cerebrais, normalmente, é difícil a gente ficar em uma coerência perfeita. Isso precisa ser trabalhado como exercício. Então, precisamos sempre fazer isso. Então, por exemplo, esse programa aí de sono. Chega um paciente para mim que só pode ir de manhã, só que tem problema de sono. Eu posso fazer ele? Claro, posso fazer sim. Porque a informação já vai estar no cérebro. O cérebro vai ter essa informação de como é que ele consegue chegar nessas ondas cerebrais, que normalmente é delta. Então, é mais fácil, ele vai aprender a entrar na onda delta. Essa é a informação. Então, nós devemos fazer. O que eu queria mostrar de exemplo para vocês, eu vou até ligar ele aqui. Quando nós ligamos, aparece primeiramente essa parte aqui, interna, ligada. Depois, quando damos o play, que eu vou dar agora, vou dar o play aqui agora, dei o play. Ele começou, vocês perceberam que começou, não sei o tempo, mas olha para cá, não está funcionando. E aí, veio com defeito o meu? Não. Se nós deixarmos o nosso celular no som, o som do celular no mínimo, ele não vai funcionar aqui. Então, eu vou aumentar o som do meu celular, olha o que vai acontecer. Não aconteceu nada ainda, porque eu estou com o celular aqui marcado. Espera aí, estou com pouca bateria. Não está funcionando, e agora? Acho que agora deu problema mesmo. Brincadeira, viu, gente? Deixa eu colocar embaixo aqui, voltar ele. Deixa eu tirar daqui que eu vou fazer isso daqui sem estar ligado. Está dando um errinho aqui no meu celular. Eu uso normalmente ele, eu uso ele no cabo. Eu prefiro utilizar no cabo. Porque você no cabo, você consegue repetir ele umas 6 vezes. No Bluetooth, ele normalmente umas 3 vezes. Eu não sei se alguém já testou aqui no Bluetooth, mas ele acaba rápido a bateria, porque são 20 minutos de sessão. Então, 20, mas dá 1 hora de funcionamento direto com luz e som, é muito forte, é muito alto. Então, é importante a gente fazer isso. Deixa eu dar um reset aqui no celular, que ele não está funcionando, não. Eu não sei se alguém já teve esse problema da parte essa parte do óculos que não estava funcionando, mas normalmente é porque o som do celular ele está no mínimo. Então a gente tem que deixar o celular sempre no máximo para você controlar nesses botões aqui de volume. Então sempre a gente tem que controlar nos botões de volume do aparelho. Dificilmente a gente vai ligar e vai estar no ideal para a pessoa ouvir. Dificilmente. Sempre antes de eu colocar em qualquer pessoa, eu testo em mim. Sempre, porque ele não vai estar no ideal. Porque você mexe seu telefone para cima e para baixo. E a gente não tem esse... Eu, por exemplo, o meu celular eu sempre deixo sem som. E era aquilo que eu ficava preocupado. Eu entrei em contato com eles, com Patrick Porter, com o irmão dele, e não funcionava. Que meu celular ainda não conectou. Eu vou abrir um pouquinho para perguntas, que meu celular está conectado com o computador, eu não estou conseguindo colocar as luzes. Agora eu vou perguntar a vocês, perguntas, Carlos também. Então, a questão da luz que você falou, Ever, teve alguns alunos, eu não lembro quem me perguntou sobre essa questão da luz, mas do BrainTap do ladinho, ele tem um botãozinho que tem uma luzinha. Essa luz também dá para controlar essa intensidade, se eu não me engano. Dá. Porque a luz dá para controlar, mas se pelo... tiver no mínimo, não vai aparecer luz. Ah, sim, o volume, né? O volume, isso. Perfeito. Sim, essa iluminação, se você colocar, por exemplo, tá sem som.
Você ligou, ele não vai aparecer o som. Você vai colocar no máximo e depois controlar no aparelho. A mesma coisa do volume. Você coloca no máximo e controla no aparelho o volume. A mesma coisa a luminosidade. Esse meu paciente, por exemplo, que falou que fica piscando, ele tem um problema de labirinto. Ele não, o problema vestibular. Ele falou, não, é muito desconfortável, não é legal. Mas por quê? Claro que ele vai estar inflamado, intoxicado, sem coerência nenhuma. A gente vai dar um jeito de minimizar, de colocar no mínimo, perguntar se ele é suportável, ou mesmo tirar. Se não conseguir no som do celular, apenas tira essa parte. Mas 100% das vezes eu uso. Só foi um paciente que falou um pouquinho assim e tal. Depois eu falei, tenta de novo, deixei no mínimo e ele ficou bem. A Eliane perguntou aí aonde que você conecta o cabo preto, né? No BrainTap e aonde conecta a outra ponta. Na verdade é um P2P2, né? De ligar fone de ouvido. É um P2P2, exatamente. Ele vem com cabo P2P2, que normalmente dá na maioria dos celulares Android. O meu celular não é Android, então eu comprei um adaptador. É isso aqui. Mostra no equipamento aonde que ela vai conectar, fazendo favor. Então, ele tem embaixo, esse cabo preto, ele vem. Eu coloco do lado do local onde carrega. Isso. E a outra ponta, eu vou conectar com o meu adaptador que eu comprei, meu adaptador. Me acertando o adaptador aqui. E ligo no meu telefone como fone de ouvido da Apple, né? Todo mundo que tem Apple sabe como é o... E pronto. Já está pronto. O João está perguntando aqui, ó, se há pessoas com diferença de capacidade auditiva entre o lado ouvido, né, esquerdo e direito, se o BrainTap... Vai funcionar. Boa pergunta isso. Vai funcionar. O que não vai funcionar se a pessoa não tem nenhuma capacidade auditiva. Então, se não tem capacidade auditiva, ele mesmo, o próprio Porter fala assim que não vai funcionar. Eu nunca tive experiência com aparelho auditivo. Eu posso tirar essa dúvida depois. Eu vou conversar com eles. Eu sempre converso com eles quando eu tenho algum tipo de problema e eles me respondem rapidamente. Então, eu vou anotar até essa pergunta, porque para saber se dá para colocar com aparelho auditivo, eu imagino que sim, mas se a pessoa tem protocolo... Então, o ideal, eu vou falar o ideal quando a gente pensa, eu falaria num cenário melhor que tem. Nem todo mundo, o paciente vai todos os dias, eu imagino. Aqui a gente tem paciente que vai uma vez na semana, outros que vêm 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. O que seria o perfeito? 3 vezes na semana está vindo e ia ser muito bom. Mas não acontece. Não vai acontecer assim de maneira assim, corriqueira. Eu vou usar com ele quantas vezes ele vier. Se ele puder vir 2 vezes, você sabe que é uma necessidade maior, aquela pessoa que tem muita dificuldade de dormir, aquela pessoa que está com ansiedade muito alta, que você consegue notar uma incoerência das ondas cerebrais, você vai falar, ó, venha pelo menos 2 vezes e vai ali se organizar com ele. Mas, de maneira geral, eu vou usar quantas vezes ele vier. Então, se ele puder, se é aquele caso terrível, eu vou falar, não, vem 2 vezes. Vem, nem que seja só para fazer BrainTap. A gente conversa, a gente se ajusta em relação a valores e pronto. Ele pode ter um outro efeito, tirando o sono? O Vinícius perguntou acima do protocolo. Com um efeito adverso, você sabe se ele pode ter? Não, tem efeito adverso não, mas pessoas que têm epilepsia, não é contraindicação, mas é para ser analisado. Assim, não é contraindicação absoluta, mas é para ser observado. Então, com cuidado.
E se tiver algum caso desse, para falar, assim, procurar saber com a gente. Mas o BrainTap em si, eles falam isso das ondas cerebrais, não é nem o BrainTap. É bom eu falar isso. As pessoas que trabalham com ondas cerebrais. Mas não tem nenhuma contraindicação, não. Então, você, por exemplo... Pode falar? Desculpa. Mesmo se tiver controlado através de medicamento, é melhor não usar? Não. Tiver controlado com medicamento, pode usar, sim. Não tem problema, não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Para mim, é muito difícil entender essa história das ondas cerebrais fazerem o funcionamento delas para diversos assuntos. Para mim, era mais coerente que tivesse um programa específico para cada coisa, que as luzes fossem específicas para alguma coisa. E o que foi me passado é que eu poderia usar qualquer um dos programas que vieram em português, né, os áudios em português, que eles serviriam para qualquer coisa específica. Qualquer coisa genérica, sono, ansiedade, e para mim não me faz muito sentido isso, porque um programa de ansiedade é completamente diferente de um programa de sono, sei lá, de um programa de dieta, enfim, para claro. peso. Eu estou entendendo o que você está falando. E quem te falou isso não está totalmente errado. Por quê? Não sei se você viu que eu falei que normalmente, principalmente no BrainTap, eles passam por vários tipos de ondas. Então, a pessoa que está com problema de sono, com problema de sono, por exemplo, eu vou dizer eu sei qual onda eu uso porque eu conheço o pessoal e converso muito com eles. Eu não uso Delta. Mas Delta é para o sono, por que você não usa Delta? Porque tem outro tipo de onda que vai me fazer descansar e dormir, que é a alfa-teta. Ele vai chegar porque é o seguinte, se a gente fosse colocar em níveis para a pessoa chegar num sono profundo, ela primeiro, por exemplo, ela precisa relaxar. Você não vai chegar no sono profundo, não vai. Você tem que passar por outros tipos de onda. Mas eu entendo completamente o que você fala, a gente tem que ter um pouco de coerência, principalmente naquilo que o programa vai falar, o título do programa. Não é que um programa vai servir para tudo. Você está certa no seu raciocínio. Então, eu quero um programa para emagrecer e estou usando lá o sono. Indiretamente está certo, porque se você dormir corretamente, você vai emagrecer. Mas não é esse programa. Não é esse programa. Você vai, assim, de acordo com o título, você vai colocar ele ali, que com certeza vai ser algo que seja mais coerente com o que ele vai precisar. Eu baixei, mas eu confesso que eu ainda não fiz o cadastro do BrainTap, nem nada, tá só no meu celular. Mas eu estou usando os áudios que foram enviados pelo Instituto Salgado, que são os áudios em português. E o que me foi orientado foi que veja o que seu paciente está sentindo no momento para você colocar. Então, por exemplo, se ele está sentindo muita ansiedade, coisa e tal, você põe o áudio da montanha, que é para ele chegar em algum estágio. Se ele está sentindo muito, se ele está com problemas de criatividade, você põe lá o criativo. Mas deve ter frequências diferentes, tanto das ondas, que são mais indicadas para cada tipo de tratamento, né? E isso não foi explicado, pelo menos para mim. Eu gostaria de... Você deu até um exemplo que assim é pertinente. Isso que eles falaram está certo. Eu vou até pegar um gancho aqui, por exemplo, João fez uma pergunta sobre TDAH. Existem programas para TDAH? Existe. É uma combinação de programas. Então, existe aquele que é ideal? Sim. A gente vai aprender muito em relação ao teste com o paciente, porque, por exemplo, eu não posso chegar num paciente que está com problema de dormir, vou dar o exemplo de dormir de novo. Ele está com problema de dormir, se eu não fizer ele relaxar antes, ele não vai chegar lá. Então, não tem como, assim, pode acontecer, não vou dizer que não tem como. A gente nunca tem que se bloquear em relação a isso, mas não existe um protocolo pronto,
tá com isso, é isso. Tá com isso, é isso. Não existe esse protocolo, inclusive nem com Patrick Porter. Quando o João perguntou isso de TDAH, sim, e resultados fantásticos. Uma pessoa que tem TDAH, déficit de atenção, dificuldade de aprendizado. Existem alguns programas, sim. Inclusive, como eu tenho muitos programas, eu entrei em contato, falei, eu quero saber, por exemplo, a pessoa que não está conseguindo relaxar, porque a onda beta é para a pessoa ficar ligada, é importante, ótimo, mas se ela dá aquela travada, não é o ideal. O ideal é ela usar qual? A gama. Existem as ondas puras? Existem. Funcionam bem? Funciona bem. Mas essa variação de ondas é o ideal. O funcionamento para você chegar no seu pico de onda, porque o que é importante para o seu cérebro é ele entrar em coerência. O mais importante é ele entrar em coerência. Não é, mas eu quero que ele fique, sei lá, criativo. Vou pegar a criatividade. Bom. Mas você não pode, igual você comer uma alimentação repetida, a mesma coisa, não é bom para a gente. A gente tem que alterar algumas coisas, uma comida aqui, outra comida, a mesma coisa as ondas. Então você tem que colocar, é criatividade? Tá bom, coloquei criatividade. Não, mas eu vou colocar ele para relaxar, porque eu percebo que a gente sente, vocês como profissionais, a gente sente aquele, eu tô tudo bem, mas a gente sabe que ele não tá tudo bem. Então, eu vou colocar esse outro programa, que muitas vezes o cliente ele fala assim, eu gosto mais do outro. Tá bom, você gosta mais do outro? Tá bom, a gente coloca. E você coloca um dia, depois volta para outro. Isso vai muito da nossa sensibilidade. Não existe um protocolo pronto, igual, por exemplo, eu tenho um programa, no BrainTap eles não têm a onda, por exemplo, gama, você vai achar o gama puro, não tem. E eu conversando com o pessoal dos criadores, inclusive a onda gama, Carlos até me ajudou a fazer uma apresentação das ondas gamas, não sei se ele lembra, que os resultados são fantásticos das ondas gamas. E eu perguntei para ele, você não tem aí escondido as ondas gamas? Porque acho que é o sonho de todo mundo você aprender tudo rapidamente e tranquilo. As ondas gamas são perfeitas, meu Deus. Quem aí que atinge a onda gama? Porque todos esses tipos de ondas nós conseguimos atingir com meditação. Só que como é que eu vou saber que onda eu vou atingir? Só com eletroencefalograma. Aí eu conversei com ele, não, me dá essa onda gama. E eles ainda... eu quero atingir esse nível. Vou atingir de uma hora para outra só colocando no meu ouvido? Provavelmente não. Eu sou um pouco mais ansioso, mesmo sendo da Bahia, viu, Carlos? Então, eu tenho que colocar... Eu ouço, por exemplo, de manhã cedo alguma coisa que me deixe mais tranquilo, para eu não ficar agitado. Então, varia muito isso, daí você vai ter muito com sensibilidade. Eu posso dar umas dicas se você precisar, qualquer um de vocês. Meu paciente não está assim, o que é que você acha? Eu estou totalmente aberto, eu não coloquei meu e-mail, mas eu acho que eu estou no grupo de vocês e tem lá o meu contato. Não tem, Carlos? E precisando, não tem problema, pode mandar mensagem, por favor, eu tô junto. E se eu não souber, com certeza eu vou direto na fonte lá, eu converso com o pessoal. Professor, eu ainda não entendi. Pelo programa do BrainTap, pelo aplicativo, eu acredito que ele tenha uma ligação com o aparelho e conforme o programa escolhido, ele emite uma onda específica ou, enfim, um programa de ondas específicos para aquele tratamento. Exatamente. Os áudios que foram me mandados em português, que são 5 ou 6, se eu não me engano, como é que o aparelho lê esse áudio e como é que foi feita Começa a funcionar. Exato. Como é que foi feita essa conexão? Porque qual é a onda que está sendo emitida com aqueles 5, 6 áudios que foram mandados, entendeu? Eu não consegui entender algumas ondas genéricas ou não. Se eu escolho o programa, o aparelho, mesmo sendo áudios aleatórios, que não são do programa mesmo do BrainTap, eles vão... Eles são do programa.
São do São, próprio programa. são. Porque eu tentei fazer um teste com um áudio, uma amiga minha falou assim, eu medito. Eu posso fazer com a minha meditação? Não vai funcionar. Ele é Não sincronizado. funciona. Eu não vou saber te explicar exatamente, mas ele não vai funcionar na sincronia, por exemplo. O som você pode até ter, você pode ouvir nele, mas você não vai ter a sincronia com a luz que fica piscando. Então, isso que eles fazem é bem fechado. Que mesmo se eu perguntar para eles, não vão falar nada para mim. Vai ficar bem vago. Ah, é a sincronia. Tá bom, sincronia, bonito, mas eles não falam muito, mas quando você ligar e colocar, pelo menos eu testei alguns outros tipos de onda e só funciona com um deles. Eu não sei se Carlos chegou a fazer isso, mas eu cheguei, esses sons que eles vão mandar do Instituto vão funcionar, com certeza. Não estão funcionando, eu só estou trabalhando com eles. Uhum. E estou trabalhando aleatoriamente, conforme eu fui seguindo as orientações conforme a pessoa está mais ansiosa, está mais tranquila, eu vou escolher. Você já começou a usar? Já comecei a E usar. o que as pessoas falam para você? A maioria absoluta. Uma pessoa que é muito ansiosa, um paciente que é muito ansioso, ele já foi desacreditado do aparelho, ele não conseguiu dormir. Todos os outros dormiram. Que é, por exemplo, eu tenho também um paciente que ele é bastante ansioso aqui, um jovem. Ele é uma ansiedade assim absurda. Mas, assim como, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, não é só onda cerebral. Então, tem os exercícios, que eu até falei com o Carlos esse dia. E os exercícios, Carlos, para o treinamento, que é o exercício físico mesmo. Tem a eletroestimulação do nervo vago. Também. Eu tenho associado também, quando é para sono, vai ser quando fantástico. É para ansiedade, eu faço também a estimulação do nervo vago através da canetinha. Mas eu ainda não tenho os exercícios. De repente, na hora que... E para vocês terem uma ideia, esse paciente meu é tão ansioso, que ele se coça muito. Mas ele se coça absurdamente. Se ele está com o celular dele, ele fica bem. Ele está se enchendo de dopamina. Tá. Eu atendo ele, ele está no celular lá. Posso? Pode, vai. Porque eu tiro para botar no BrainTap, eu fico desesperado, eu fico gritando com ele, literalmente. Larga isso, rapaz, larga. Faz a respiração, variabilidade de frequência cardíaca, treina a respiração, inspira, expira, vai lá. Então, é difícil. Então, vai ter casos assim, tenho certeza. Perguntas, Carlos? Tem tanta pergunta aqui que eu não perdi. Algumas você já respondeu, que foi a questão... tem uma aqui, ó. Até a Maria comentou comigo que fica uma luz de recarga amarela, e mesmo quando ela desliga o aparelho, continua acesa. Isso é normal? É normal, a bateria está acabando. Normal. É só um alerta da bateria acabando. Você mesmo com a bateria acabando, você ainda pode usar ele sem o ou com fio ou sem o fio, você dá para usar ainda algumas vezes. O que acontece assim, eu não gosto de, assim, sempre aqui em casa acontece muito isso, mas lá no Wellness Center, não. Sempre acendeu a luz, eu já coloco logo, para não ter problema. Porque se mais acabar no meio do programa, o paciente lá, acabou. Aí não dá, né? Para Parkinson e Alzheimer, tem resultados bons? Existe algum protocolo? Eu não conheço o protocolo, eu vou procurar saber isso, em relação a isso. Mas provavelmente vai ajudar sim. A parte cerebral ele vai estar equilibrando as ondas, consequentemente vai estar aumentando o número de mitocôndrias, porque o cérebro vai estar funcionando mais, vai estar estimulando o cérebro. O BrainTap ele estimula o cérebro. Aí, como saber as ondas, você já respondeu, né? Que isso aí é um segredo que acho que eles não vão passar, né, para nós. E se usa a PNL junto? O Caio pergunta se o BrainTap tem alguma coisa a ver os áudios com a reprogramação neurolinguística, a programação neurolinguística, não sei se você conhece. Eu não conheço. Não? Não. Tá. E tinha... Pessoal, a questão de valores de sessão, aí depende muito aí da região, isso que a gente acaba falando para os alunos, né? Depende muito da sua região, do seu local. Tem um aluno em Guarapuava que ele está fazendo programa, só que ele não está usando, ele comprou o BrainTap agora, então ele estava associando tudo que era fotobiomodulação com estimulação do nervo vago.
Aqui também a gente tem, acho que o pacote está em torno de 450 ou 500 reais, umas 8 vezes por mês, tá? Aí faz o BrainTap, faz os equipamentos de fotobiomodulação, se precisar alguma coisa da manual. Mas depende de cada um. A sessão é de 1 hora, faz 3 vezes de 20 minutos. Você chega a fazer mais de um programa por vez, Ever? Às Eu não. vezes faço, normalmente não, porque normalmente a gente associa com alguma outra coisa. Então, eu associo com fotobiomodulação ou a microfisioterapia. Então, eu estou lá com o Afonso vai fazer a micro, eu falo, põe lá para a gente. Então, para não ficar também uma sessão muito longa. E, por exemplo, a parte de... A gente começa com capacete, depois do capacete, onda cerebral. Vou estar aumentando ali. Então, o capacete... Muitas vezes a gente usa 2 vezes, que vai dar, sei lá, uma meia hora. Depois você vai fazer mais 20 minutos. Entre trocar e colocar é o tempo. Acho que pergunta para você, viu, Carlos? Ô, Thelma, eu não tenho, na verdade, o Psyche como formação, tá? Então eu não sei, mas eu acredito que possa dar um resultado muito muito interessante, na verdade. O capacete de LED ou é o de capacete o AVE. de LED? O AVE, o AVE, ele é só para você... É o eletroencefalograma, né? Ele só faz... se eu estou bem assim, lembrado, ele só faz saber quais ondas cerebrais estão no seu cérebro. Se eu não me engano, a gente fez um teste uma vez com a AVE e em um estudo que a gente estava fazendo aqui. Ah, tá. Eu particularmente não conheço. E Então, qual é o a LED mesmo. diferença entre que você começou falando dos sons binaurais? Binaural são dois sons diferentes em cada orelha que ele se torna um. O cérebro ele vai identificar essa diferença. E essa diferença vai fazer com que chegue a um determinado tipo de onda. O isocrônico, ele é apenas um tom. E a grande diferença é que muita gente hoje em dia fala, o isocrônico é melhor, porque o isocrônico ele chega mais rápido a determinado tipo de onda. Mas já tem se observado que o isocrônico ele é interessante para alguns tipos. Então, alguns determinados tipos de onda. Então, eu não lembro exatamente qual tipo. Se eu não me engano, Não, eu não lembro, não. Mas o BrainTap fez exatamente isso. Juntou as duas coisas. Aí, meu problema é fazer o login, ele pede o nome do usuário e não reconhece. É porque, quando você faz o cadastro, eles mandam um e-mail que você tem que confirmar. Aí, depois que você confirmar, der ok no seu e-mail, ele vai funcionar. Eu acho que é isso. Pelo menos todas as vezes, todo mundo que eu falei para fazer isso, funciona. Tenta isso, tá, Aline? Se não der, aí você me contata, aí você me avisa. Eu estou aqui também, qualquer coisa. Isso. Aprendendo com o Carlos. Nós estamos aprendendo junto. Aí o BrainTap Cardio Motion. Faço também. Porque você vai estar... É o treinamento da variabilidade da frequência cardíaca. Beleza. E você vai fazer um treinamento também do BrainTap. Coerência com coerência. Perfeito. Perfeito. Beleza. Acho que é isso, né? Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Caso alguém tenha alguma outra dúvida, também pode mandar no WhatsApp. Qualquer coisa, estamos à disposição, Carlos. Tranquilos? Faz um joinha. Eu ainda tenho uma dúvida. Eu ainda, assim, tenho dificuldade em entender a mesma dúvida da Dani. Por exemplo, eu tenho uma criança que é acelerada e a outra pessoa está depressiva, por exemplo. Uma eu preciso acelerar e a outra eu preciso acalmar. Eu ainda não consigo olhar nesses 6 programas aqui, porque é os que eu entendo ainda, e escolher o que eu vou... Então, eu fico assim, gente, se mais, e se eu acalmar demais quem já está depressivo? Tipo, não, você vai colocar ela em coerência. A pessoa que está depressiva, ela está incoerente. Então, existe uma incoerência das ondas cerebrais, uma incoerência cardíaca, que você vai fazer esse conjunto. Por exemplo, não sei se você trabalha com a micro, mas enfim, com qualquer, ou a integrativa, você vai analisar como é que está a pessoa em relação, por exemplo, à alimentação, vitaminas, como é que ela está, o que é que ela está comendo,
que pode ter muita interferência. Muita interferência. Você vai fazer a micro, que ajuda absurdamente na parte de depressão. Não sei se você tem um capacete, você vai estar aumentando o fluxo sanguíneo, número de mitocôndria. Muitas vezes essa pessoa está em depressão porque o funcionamento não está muito bom, a parte intestinal não está muito boa, não está tendo a coerência nem cardíaca, nem cerebral. Então você vai juntando isso. Não é que você vai botar tudo de vez. Eu não coloco tudo de vez, mas eu associo com uma ou outra coisa. Até porque não dá tempo de você trabalhar isso tudo com o paciente. Então, você vai... Eu sei que muitas vezes é difícil você identificar, eu quero o plano perfeito, a pessoa está depressiva. É difícil eu te dizer, esse é bom para depressão. Eu uso alguns, como eu tenho uma gama muito maior, eu uso alguns, que a pessoa não está muito bem, e eu vou combinar com fotobiomodulação, sempre. Eu gosto de usar com fotobiomodulação, sempre. Então, tem um cliente nosso que ele tem um problema, o problema dele não é uma dor na cabeça que tem 2 anos. Eu literalmente, acho que não posso nem falar isso na gravação, assim, eu tive um desentendimento importante com ele. E você tem um desentendimento com o cliente, você perde o cliente. Perde. E depois que eu conversei com ele, eu falei, você vai querer fazer? Não sei se funciona. Eu falei algumas coisas para ele, que eu não sei se era o ideal, mas falei e ele aceitou. E ele tem melhorado absurdamente. É uma pessoa que tem 2 anos de dor, mas é dores todos os dias, na cabeça. Todos os dias. De a ponto dele falar o que é que ele quer fazer com a vida dele, que vocês devem imaginar. E não é fácil. A pessoa que está com dor, ela quer que você faça qualquer coisa. Ele mesmo falou qualquer coisa, eu faço qualquer coisa para não sentir dor. Se a pessoa está com uma dor absurda, ela faz qualquer coisa, gente. É desespero. A palavra que ele usa muitas vezes é desespero. E a gente começou com fotobiomodulação e começamos a observar o tempo que ele falava que ele tinha uma recidiva de dor, estava começando a ficar espaçado. O que era constante a dor, começou a ser um constante sem dor. E agora, nessa quarta-feira, eu resolvi mandar uma mensagem para ele, ele estava indócil, desesperado. Já tinha 20 dias que eu não sentia dor, agora voltou tudo, eu quero desistir, eu quero... vem cá. Eu só fiz a fotobio, na cabeça dele mesmo, e um determinado programa de relaxamento. Uma onda que era a onda alfa, que eu vou até procurar saber quais são os programas, o que tem mais ou menos. Mas, normalmente, esses programas que a gente tem, ele passa por algumas ondas. Ele não vai ficar em uma onda só. É aquilo que eu estava falando, acho que para a Aline, se eu não me engano. Ele precisa dormir, só que eu preciso relaxar ele antes. É a gente tentar ser um pouco coerente também. O que é que vai ser... E não ter medo, gente. Testa em você e faz. Eu sei que isso gera assim, uma preocupação. Eu não sei se ele vai gostar, eu não sei se vai dar certo. Você tem que fazer. Faz primeiro em você. Eu não gostei desse, eu vou colocar outro. Coloca o outro, testa. Porque vai mudar também de acordo com paciente para paciente. Não adianta eu falar aqui para você, eu só uso 3 ondas, porque só usa a alfa, a beta, a teta e acabou. Não existe somos indivíduos diferentes. Se você tiver dificuldade, é a mesma coisa que eu falei para a Aline, se eu não me engano. Eu estou com o telefone aí, pode perguntar, eu vou tentar ajustar, eu vou ver o que a gente consegue fazer. E tenta colocar o programa, instalar o aplicativo, experimenta o que é só música, tem escrito ali, music only, porque ele é em inglês, mas as palavras que são em inglês são muito parecidas com o português. Então, você pega aquela palavra, ou traduz alguma coisa, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Carlos. Estamos aí para isso. Isso, pessoal. Eu sei que foi bem genérico, mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Eu só fico meio assim, porque outro dia eu falei para uma paciente que tinha chegado o óculos e tal, ela falou assim, eu já fiz com seu amigo, eu fiz uma micro, e daí ele me passou aquele óculos, eu
saí de lá quase chorando de dor de cabeça, né? Porque daí eu penso assim, a micro já, né, mexeu ali. Daí a pessoa às vezes está assim, né? A gente não sabe, porque agora com a integrativa a gente entendeu que às vezes está a ponto de estourar e pá, fez a micro, aí coloca um barulho na cabeça dela. Então, assim, eu fico um pouco apreensivo, mas acho que é porque é o início, né? Eu entendi o que você falou, realmente. Pode falar, cara. Não, é que eu ia só complementar uma coisa, que o Weber falou muito isso, né? Às vezes, muita informação, é que ele falou, vou fazer muita coisa, muita informação vai matar a informação. Então, muitas vezes, você deu um monte de informação ao paciente na micro, falou um monte, você vai colocar mais o BrainTap? Eu não acho que é válido, talvez faça um capacete, entende? Então, tomem cuidado quando a gente fala em informação, porque a informação mata a informação. E não é só informação verbal, né? Todo tipo de informação. Então, a gente tem que falar, o Weber até falou uma coisa interessante, a gente precisa começar a sentir isso, a começar a perceber o paciente. Se ele já está saturado, deixa, manda ele embora, nem suplementa nada. Espera, daqui uns 3, 4, 5 dias, me fala como é que você está. Aí eu vou pensar. Tá? Pode falar aí. Não, é isso mesmo. Perfeito. Concordo plenamente. Acontece muitas vezes a gente atender um paciente de micro e não fazer depois o BrainTap. Não é obrigação. Não vou fazer. É tentar lembrar aquilo que eu bati bastante. Vamos tentar ser... vocês têm tanta... A gente que faz a micro, a sensibilidade nossa é diferente. A gente vai desenvolvendo isso com o tempo. A sensibilidade fica diferente. Então, essa mesma sensibilidade que a gente fez para micro, vamos também fazer para... Será que não é muito? A gente se pergunta antes. Eu tenho menos de 1 minuto, viu, gente? Isso. E se tiver alguma pergunta, pode fazer depois, viu? Mas qualquer coisa vocês mandam lá no grupo, pode ser, pessoal? Sim. Queria aproveitar esse tempo para agradecer o Weber, agradecer esse tempo. O Weber tem muito mais propriedade para falar do que eu. É um prazer. Falar. Mas nós estamos lá no grupo, eu e ele também. Qualquer coisa, fico à disposição. Agradeço de novo, Weber, sua disponibilidade. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada, hein, Heber? Carlos, Qualquer coisa, estamos